Olá, amigos, bom dia a todos. Esta live que eu estou fazendo aqui no Facebook, ela, como vai ficar gravada, neste momento ainda não está ninguém assistindo, mas como ela vai ficar gravada, eu dou continuidade. E o título dela é A Estrutura Administrativa da Submissão do Brasil aos Poderes Internacionais. E para nós podermos encontrar soluções para o Brasil e para outros países do mundo, convém nós conhecermos como está formada administrativamente toda essa complexa rede institucional de controle. Então, a solução para o Brasil, ela passa por conhecer essa estrutura administrativa de submissão aos poderes internacionais e o potencial de realizar ações concretas que quebrem tais correntes. Eu vou aproveitar e vou compartilhar o vídeo para que mais pessoas possam assistir. Então, vocês que não estão assistindo ao vivo podem avançar o vídeo, se quiserem começar a ver o tema em si. Eu vou avisar nos grupos que estou começando uma live. Eu vou colocar aqui nos grupos. Então eu vou lançar aqui neste grupo. Nós estamos transmitindo ao vivo todo este movimento e este vídeo será sobre a estrutura administrativa do BIS, ou melhor, sobre a estrutura administrativa da submissão do Brasil, e iremos começar a fazer a transmissão ao vivo. E neste momento eu não vou estar a ver vocês. Espero que o meu som esteja ok. Alguém pode me informar se o som está ok? Por favor, alguém me informe se o som está saindo ok. Talvez até já esteja melhor agora. Alguém pode me informar se está ouvindo bem e vendo bem para poder continuar. Este vídeo, esta live será sobre a estrutura administrativa da submissão do Brasil aos poderes internacionais. E eu vou partir do princípio que o som está saindo legal e que tudo está funcionando bem e vou dar início. Pronto, o Carlos já me disse que está melhor agora, que está bom, então vamos em frente. Para nós podermos entender e podermos fazer mudanças positivas, seja no Brasil, seja em qualquer nação, independentemente de bolhas ideológicas, de crenças sobre qual será o melhor modelo de governação, o melhor modelo financeiro, porque muitas pessoas têm crenças ideológicas sobre como deverão funcionar as sociedades, crenças ideológicas sobre quais serão os melhores modelos económicos para fazer as sociedades funcionar. Só que nós vivemos num lugar onde existem muitas cabeças com muitas ideias, muitas percepções de realidade e de vida. E aplicar modelos em cima das pessoas muitas vezes não funciona e não tem funcionado até aqui. Tanto que nós vivemos e estamos como estamos. E para nós entendermos, primeiramente, como podemos realizar mudanças positivas, convém nós conhecermos profundamente como está organizada toda a estrutura administrativa que está submetendo o Brasil
aqui a esta à situação em que nós estamos vivendo. Submissão internacional. E para isso convém nós conhecermos, sabermos que existem algumas frentes institucionais para a criação de um governo mundial. Porque, essencialmente, como nós temos vindo a mostrar aqui, comprovadamente com documentos oficiais, temos que sempre afirmar isso, porque existem algumas pessoas que, mesmo mostrando documentos oficiais de instituições internacionais, que mostram que está sendo formado um governo mundial centralizado. Ainda existem pessoas que não acreditam, acham que isso é teoria da conspiração. E nem sabem de onde surge esse termo. Não é? E para a instalação de um governo mundial, existem algumas frentes institucionais. Uma delas é colocar as nações sendo dominadas por corporações-Estado. Nós temos vindo, já mostramos aqui no canal, em alguns artigos e em vídeos, que a República Federativa do Brasil é uma corporação-Estado. É uma corporação. A República Federativa do Brasil, criada em 1822, é uma corporação registrada na Comissão de Títulos e Câmbios dos Estados Unidos. Então, uma das frentes institucionais para a criação do governo mundial é colocar as nações a serem controladas por corporações-Estado. No caso aqui do Brasil, a corporação-Estado que controla o Brasil, a nação Brasil, é a República Federativa do Brasil. E qual a diferença entre o governo, a corporação-Estado e a nação? Qual é a diferença entre a República Federativa do Brasil, que é uma corporação-Estado, e a nação Brasil? A nação Brasil são os povos, são as pessoas. É o meio ambiente, a água. São as montanhas, as paisagens, os animais, as línguas que se falam, os diversos portugueses que se falam dentro do Brasil, a culinária, as tradições. Tudo isso é a nação Brasil. E a nação Brasil, com as suas riquezas naturais, as populações, as suas tradições, a água, o ar, tudo é controlado por uma corporação-Estado, que é a República Federativa do Brasil, registrada na Comissão de Títulos e Câmbios dos Estados Unidos. Essa é uma das frentes institucionais para a criação de um governo mundial. Criar corporações-Estado dentro dos países. Outra frente é colocar bancos centrais dentro dos países. E os bancos centrais conquistarem a supremacia à República, no caso do Brasil, à República Federativa do Brasil. O objetivo do Banco Central do Brasil é a supremacia sobre a soberania nacional. A soberania nacional, ela deveria ter, neste caso, a República Federativa do Brasil, como um servo que trabalha servindo a nação Brasil. Mas não é o que acontece. A corporação-Estado, ela existe para submeter a nação Brasil às suas vontades. As pessoas que constituem a República Federativa do Brasil enriquecem à custa da nação Brasil. Ora, nós já estamos a ver aqui uma estrutura hierárquica acontecendo. Por cima, o Banco Central, por baixo, a República Federativa do Brasil. O objetivo dos bancos centrais dentro dos países é isso: conquistar a soberania nacional, a supremacia nacional sobre a soberania. Muita gente não sabe como é que, por exemplo, o Banco Central foi criado aqui no Brasil. Para nós entendermos como é que estas estruturas estão montadas, como é que acontecem, convém nós conhecermos
Como é que elas começam? De onde vêm estas ideias? Qual a origem de todas estas estruturas? O Banco Central do Brasil, ele foi criado por sugestão, começou por ser uma sugestão de Otto Niemeyer. Teve uma missão aqui no Brasil em 1933, se não estou em erro no ano, foi 31, 33, teve uma missão de Otto Niemeyer. Otto Niemeyer era um membro do Banco de Inglaterra e um dos fundadores do BIS, o Banco Central dos Bancos Centrais, com sede na Basileia, na Suíça. E ele andou por diversos países do mundo, fazendo consultorias da situação financeira de cada um dos países e apresentou em todos eles, como parte da solução para melhorar as finanças do país e a sua integração financeira e económica e comercial no panorama internacional, em todos os países ele sugeriu, como parte da solução, a criação de bancos centrais. Então ele aqui na América do Sul, por exemplo, ele apresentou essa solução para a criação de um banco central no Brasil e na Argentina. Sem nós conhecermos tudo isto, fica difícil nós conseguirmos trabalhar, fazer ações eficazes para a recuperação da soberania do Brasil. Outra das frentes institucionais para a instauração de um governo mundial é submeter as nações a tratados internacionais, a acordos internacionais, contratos. Neste caso, nós temos a República Federativa do Brasil, a Corporação-Estado que controla a nação brasileira e o Banco Central do Brasil, subjugados a poderes internacionais através de acordos, tratados e contratos. Outra frente para a instauração de um governo mundial é, dentro das nações, programar pessoas mentalmente, desde que elas são crianças, jovens, programá-las para elas pensarem dentro do cubo que constitui o modus operandi da nova ordem mundial, deste governo global que está sendo instaurado, de controle tecnológico absoluto. Então, para que estas coisas sejam aplicadas, estes mecanismos todos possam funcionar e ser aplicados e criar o tipo de sociedade que nós estamos a ver sendo criada, existe muita gente envolvida. Existe muita gente trabalhando para que este tipo de sociedade seja instaurada. E para que essas pessoas possam trabalhar construindo, fortalecendo a corporação-Estado que controla a nação, as suas nações, elas precisam ser programadas mentalmente para terem sonhos, visualizar futuros, desejarem aquilo que fortalece o que as domina. As pessoas ficam desejando, querendo concretizar coisas, estilos de vida que apenas fortalecem a corporação-Estado que as submete, as submete. Essa submissão não acontece por acaso. Nós já vimos aqui no blog, em vídeo e em artigo, como é que, por exemplo, universidades como a Universidade de Harvard, ela tem dentro dela estruturas de programação mental especificamente direcionadas para a América do Sul. Nós vimos em vídeo e em artigo aqui no blog que a Universidade de Harvard tem um departamento financiado pela Fundação Rockefeller que se chama o Centro de Estudos para a América Latina. E nós vimos que existem hoje, dentro da estrutura administrativa da República Federativa do Brasil, dentro desta corporação-Estado, existem pessoas, muitas pessoas,
que foram mentalmente programadas dentro do programa de estudos para a América Latina dentro da Universidade de Harvard, financiado pela Fundação Rockefeller. Nós temos como documentos oficiais o artigo aqui no blog e temos o vídeo no canal demonstrando isso. Então toda esta estrutura de uma corporação-Estado controlar uma nação, ela não acontece por acaso. Precisa de pessoas. Tudo isto é constituído por pessoas. Porque quando nós dizemos, uma corporação-Estado controla a nação, é uma coisa assim muito longe, muito fria, muito impessoal, mas tudo isto é constituído de pessoas, nomes, pessoas com histórias de vida, com sentimentos, com padrões mentais, com escolhas de vida. E isto acontece com programação mental, feita intencionalmente dentro de universidades. Então, no caso aqui do Brasil, muitos brasileiros vão para o exterior se formar, estudar em universidades no exterior, para depois, mais tarde, serem integrados dentro desta máquina da Corporação Estado da República Federativa do Brasil ou de corporações, empresas, para fazer a máquina funcionar aqui dentro, de forma a que o Brasil seja parte do governo mundial. E nós temos vindo a ver isto. É muita informação, é uma rede imensa de pontos conectados uns com os outros. Quando eu termino um vídeo destes, e muitas vezes eu vou rever o vídeo que fiz, e eu estou ouvindo e digo assim, eu esqueci de falar sobre aquele ponto, porque é muita coisa. É muita coisa. E os brasileiros que estão sendo programados, neste momento, só da Universidade de Harvard, existem quase 2.000 pessoas, 2.000 pessoas, dentro da Corporação Estado da República Federativa do Brasil e dentro de algumas corporações aqui do Brasil, que foram mentalmente programadas dentro da Universidade de Harvard. Eu mostrei alguns exemplos no artigo de pessoas que foram programadas. Então, para nós entendermos como é que está estruturado administrativamente a submissão do Brasil, para nós podermos fazer realmente mudanças positivas no Brasil, convém entender profundamente como é que está estruturado todo este sistema de controle. Porque não adianta estar a lutar contra as pedras que estão vindo. Não é? Porque nós estamos... eu tenho assim uma visão tipo uma luta medieval. As pessoas ficam-se defendendo das pedras que o castelo está mandando. O castelo atira pedras e as pessoas ficam-se defendendo das pedras. Umas acertam, outras eles conseguem se defender. Mas não passa pela cabeça das pessoas procurar entender como é que aquele castelo está administrado, como é que ele está estruturado. Não passa pela cabeça das pessoas dizer assim, não, nós vamos desmontar esse castelo. Vamos entrar dentro desse castelo e desmontar o que está, os compromissos que nós temos com esse castelo. Os tratados, os acordos, todas essas dependências não passam pela cabeça da maior parte das pessoas. E a maior parte fica lutando com as pedras. A reforma da Previdência é uma dessas pedras. As privatizações em massa são uma dessas pedras. Não que as privatizações sejam uma coisa ruim, mas o modo como elas estão sendo feitas não é legal. Então, para nós entendermos toda esta estrutura, convém entender isto profundamente, para podermos desmontar e conquistar a soberania do Brasil. Este tipo de discurso que eu estou tendo aqui, para a maior parte das mentes, é cansativo. A maior parte das mentes não consegue ter resistência para aguentar este tipo de informação. Porque a maior parte das mentes foram treinadas, programadas para não aguentar informações mais complexas. A maior parte da população, aqui no Brasil, não tem resistência mental suficiente para aguentar tanta informação. E complexa, desta maneira. E muitos daqueles que foram treinados para conseguir suportar uma maior quantidade de informação
e mais complexa, foram programados mentalmente para participar dentro da Corporação-Estado República Federativa do Brasil e dentro do Banco Central do Brasil e dentro de algumas corporações para fortalecer e construir a máquina do governo mundial aqui dentro. Então, isto é um imbróglio complexo. Porque para entender, para nós conseguirmos conquistar a soberania do Brasil, convém nós termos capacidade mental para aguentar tanta informação. Porque se nós não conseguirmos entender profundamente como é que está estruturado administrativamente todo o poder de submissão do Brasil, como é que nós vamos ter ações eficazes para recuperar a soberania nacional? Então, há pouco tempo eu lancei este artigo, 1997, o ano da submissão da República Federativa do Brasil e do Banco Central do Brasil ao Banco Privado BIS, que é o Banco Central dos Bancos Centrais. E diz o seguinte: o decreto número 3.941, de 27 de setembro de 2001, que nós podemos abrir aqui e ver dentro do site do Planalto, está aqui, se quiserem, se alguém quiser ir analisar, desconstruir o que está tudo escrito aqui, é grande, é muito grande. Não dá para uma pessoa sozinha desmontar isto tudo. Não dá, não. Eu tenho vindo, aos poucos, a fazer estudos de tratados, de acordos, de documentos imensos, como agora há pouco tempo eu fiz uma análise profunda da estrutura dos estatutos do BIS, mas este aqui eu não pude fazer profundamente. É muita coisa. Então, o decreto número 3.941, de 27 de setembro de 2001, assinado por Fernando Henrique Cardoso, que foi Presidente da República na altura, e por Celso Laffer, Ministro das Relações Exteriores, declara que o Congresso Nacional aprovou a adesão do governo brasileiro como membro associado ao Convênio Constitutivo do Banco de Compensações Internacionais por meio do Decreto Legislativo número 15, de 19 de março de 1997. E eu sempre retifico, o nome do BIS não é traduzido para português Banco de Compensações Internacionais. O nome em inglês é Bank for International Settlements. A palavra direta de tradução settlements é assentamentos. O verdadeiro nome, tradução do nome para português, é Banco para Assentamentos Internacionais. E assentamentos é o mesmo termo que é usado ainda hoje pelo Estado de Israel para conquistar território dentro da Palestina e ampliar o seu território e poder naquela região. E o Banco para Assentamentos Internacionais, o BIS, a sua história de criação está diretamente ligada à criação do Estado de Israel, como nós já vimos profundamente com documentos oficiais aqui no canal, em vídeos e artigos. Então, este convênio constitutivo é um convênio para o Brasil, o governo brasileiro. Reparem bem que aqui diz que é a adesão do governo brasileiro, ou seja, da Corporação-Estado República Federativa do Brasil, fazer parte constituinte, para ser uma parte constitutiva do BIS. Isto por meio do Decreto Legislativo 19 de março de 1997. Este documento, esta informação, está dentro do site do Banco Central. Vamos ver se eu não tirei os cookies. Eu acho que tirei. Por isso é que não, está certo. Para nós entendermos, temos que pesquisar, temos que ler, temos que acessar a estas fontes de informação. Vamos ver aqui como é que está o acesso neste momento. Aqui diz que 4 pessoas estão assistindo. Legal. Então, enquanto fica abrindo aqui no Banco Central, nós vamos seguir. Então, aqui, em 1990, inicia uma das mais profundas submissões do governo corporativo, ou Corporação-Estado, República Federativa do Brasil, ao sistema financeiro internacional centralizado no Banco Privado BIS. Eu, ao trazer estas informações neste vídeo, eu já considero
que as pessoas têm informação anterior de tudo o que eu tenho vindo, ou pelo menos parte do que eu tenho vindo a trazer detalhadamente, profundamente, com documentos oficiais sobre todo este tema. Estas submissões a qual eu me refiro têm a ver com a busca pela estabilidade financeira. Também, em artigo, eu falei sobre a submissão dos bancos centrais ao BIS, o Banco Central dos Bancos Centrais. É um artigo que foi escrito em 15 de agosto de 2019, onde eu vou demonstrar que o objetivo desta agenda, um dos principais objetivos, é a busca pela estabilidade financeira das instituições financeiras e não a estabilidade financeira das populações. Se vocês abrirem os sites dos bancos, principalmente dos bancos centrais, todos eles vão ter uma aba, uma página dedicada à estabilidade financeira. Muitas vezes essa aba, essa página dedicada à estabilidade financeira está diretamente ligada ao assunto do BIS ou do Acordo da Basileia. Então, o que eles buscam é a estabilidade financeira das instituições financeiras, buscando a supremacia dos bancos centrais à soberania das nações. Por isso é que há pouco tempo eu fiz este artigo, vamos aqui embaixo, que é a PLC do Banco Central. Esta proposta de lei complementar do Banco Central para salvar instituições financeiras com dinheiro público. Por que é que eles apresentaram esta proposta de lei complementar? Para salvar instituições financeiras. Para garantir a estabilidade financeira das instituições financeiras. É tudo a mesma coisa. Então, a Corporação-Estado da República Federativa do Brasil recebeu esta proposta de lei complementar do Banco Central do Brasil. Depois eu vou fazer um vídeo só dedicado aqui a esta PLC, mas é bom trazer agora. Ela surge para garantir a estabilidade financeira das instituições financeiras, principalmente a estabilidade financeira do próprio Banco Central, para garantir a supremacia do Banco Central sobre a soberania das nações. Aqui no Banco Central, então, nós temos, reparem, tem uma aba que é estabilidade financeira e aqui, neste link que nós temos aqui, tem Banco de Compensações Internacionais, que é o BIS, o Banco para Assentamentos Internacionais, diz que o Banco de Compensações Internacionais coordena diversos comitês, dos quais o Banco Central é representante ativo, como o Comitê da Basileia de Supervisão Bancária, o Comitê do Sistema Financeiro Global, o Comitê de Pagamentos e Infraestruturas de Mercado e o Comitê de Mercados. O BIS é a mais antiga instituição financeira internacional, fundada em 1930. Suas missões são atuar como um banco para bancos centrais, auxiliar os bancos centrais e demais autoridades financeiras dos países na manutenção da estabilidade monetária e financeira e fomentar a cooperação internacional nessas áreas de interesse. O Banco Central do Brasil é acionista do BIS desde 1997. O BIS é um banco privado e os seus acionistas são bancos centrais. É um povo com imensos tentáculos. Podemos ver que o BIS é o centro do poder financeiro mundial, ou seja, é o centro do poder mundial, e que ele possui diversos tentáculos principais. Os mais conhecidos são o Banco Mundial, o FMI e o G10. Mas tem outros que são tanto ou mais importantes, como, por exemplo, o Comitê da Basileia de Supervisão Bancária. Nós já fizemos também artigos sobre este comitê e mostramos como é que eles criam as regras, são entidades regulamentadoras, eles criam regras financeiras e eles mesmos vão fazer a supervisão dentro dos países para ver se os países e as instituições financeiras dos países estão seguindo as regras que eles próprios criaram.
E se os países, as instituições não estiverem seguindo as regras que eles próprios criaram, vão sofrer consequências. O Comitê do Sistema Financeiro Global, que é outra dos principais tentáculos do BIS, o Comitê de Pagamentos e Infraestruturas de Mercado e o Comitê de Mercados. Cada um destes comitês merece um estudo aprofundado sobre cada um deles, quais são o seu alcance de decisão, de ação, o quanto é que as medidas, as regras que eles impõem e supervisionam tocam na vida do cidadão mais comum. Este documento, aliás, este artigo até, este documento foi descoberto por Rudervânia Aranha, que é uma académica doutoranda, e ela está em contato comigo, é uma pessoa que acompanha o meu trabalho, faz estudos sobre o meu trabalho, já apresentou partes do meu trabalho em apresentações académicas dela, assim como eu, surpreendentemente, tenho vindo a descobrir, existem cada vez mais pessoas que estão pegando no meu trabalho e fazendo apresentações e palestras e outros trabalhos, desenvolvendo trabalhos com base nele, o que eu acho que é muito interessante, apesar que para mim a maior parte disso é invisível ainda, eu estou tomando consciência disso aos poucos, e ela acompanha o meu trabalho. E quando ela descobriu este documento, este decreto, né, que nós estamos aqui a ver, que coloca o governo brasileiro como uma parte constituinte do Banco de Compensações Internacionais, ela enviou para mim. E foi a partir desse envio que desenvolvi todo este artigo. Então, como vocês podem ver, quando nós trabalhamos em conjunto, em equipe, é muito melhor, muito mais legal. Porque conseguimos desenvolver muito mais trabalho e desconstruir toda esta máquina muito mais facilmente. Então, neste mesmo decreto é declarado que em 25 de março de 1997 o Banco Central do Brasil subscreveu ações do Banco de Compensações Internacionais, sempre lembrando que é Banco de Assentamentos Internacionais, tornando-se membro associado do Banco do BIS, né? Neste caso. Aqui nós vamos ver que aqui são os bancos centrais membros do BIS. Isto é o site do próprio BIS. Este site é altamente complexo, tem muitos documentos. Nós, ao mergulharmos aqui, tem imensos documentos que merecem ser estudados, lidos, desconstruídos, expostos a nível público e traduzidos por uma linguagem que seja mais fácil acesso, mais acessível às pessoas mais simples, digamos assim, para nós podermos mostrar que a profundidade em que vai este tipo de controle. Então, neste link, nós temos os membros dos bancos centrais que são membros, sócios do BIS. Tem aqui eles, a lista toda, os 60 bancos centrais. O mais interessante é isto aqui, que eu há pouco eu falei, vamos aqui ler aqui. O Banco Central do Brasil tinha, na altura, isto em 1997, Gustavo Franco, doutorado na Universidade de Harvard, como diretor dos assuntos internacionais. Ele explica-nos, sem rodeios, o que acontece com as instituições financeiras que não seguem o Acordo da Basileia. O Acordo da Basileia é o acordo feito com o BIS, dentro do BIS. O esforço de redesenhar o sistema monetário para o real pudesse ser uma nova moeda forte exigia que os bancos estaduais passassem a atuar tal como os bancos comuns. Os que funcionavam no mundo privado, seguindo as diretrizes dos acordos da Basileia, ou seriam extintos. Simplesmente isso. Ou seguem os acordos internacionais ou serão extintos. Deixa-me ver como está sendo feita aqui a transmissão. E, ok, continua tudo ok. Então, o próprio Gustavo Franco, aqui no Banco Central do Brasil, neste documento em PDF, a história contada do Banco Central do Brasil, no volume 22, sobre Gustavo Franco, ele é entrevistado
neste documento tem este texto. Ele admitindo que o banco ou as instituições financeiras entram dentro destes acordos ou simplesmente são extintas. Não pode haver instituições financeiras funcionando fora destes acordos. Aqui está admitido por o diretor dos assuntos internacionais o quão poderoso e profundo é este poder que controla o sistema financeiro brasileiro. Só as instituições financeiras que funcionam debaixo destes acordos internacionais é que podem existir. Aqui, página 39. Vamos ver aqui se nós conseguimos ver. Vamos deixar abrir ali. Aqui na Universidade de Harvard, reparem, Gustavo Franco, ele também estudou dentro da Universidade de Harvard. E foi dentro desta Universidade de Harvard que acontece um dos lugares onde acontece a programação de mentes brasileiras. E eu fiz este artigo no dia 28 de julho de 2019, mostrando que existe um exército de mentes brasileiras sendo programadas nos Estados Unidos. E o que acontece com estas pessoas é que eles vão estudar fora. Imaginem vocês que são jovens e que lhes é oferecida uma bolsa para vocês irem estudar nos Estados Unidos. Imaginem o que isso faz na cabeça do jovem. Uau! Ele tem a oportunidade de ir para fora, para os Estados Unidos, estudar na Universidade de Harvard. Já aí a mente dele já fica aberta para receber, se submeter a um bocado de coisas. Só aí é-lhe prometido um futuro luminoso de integração nos círculos mais restritos da sociedade nacional e internacional. Quem não cai nessa? Quem é que vai dizer não a uma oportunidade dessas? Agora, existem algumas pessoas que eu já encontrei que estudaram na Universidade de Harvard e que têm um pensamento diferenciado. Elas não alinharam. Pelo menos não completamente. Existem algumas pessoas que têm conhecimento deste centro de poder, o BIS, toda esta estrutura, e não falam disto. Por que é que não falam? Existem pessoas que estão dentro da política, dentro destes movimentos financeiros, económicos, relacionados com a República Federativa do Brasil e com o Banco Central. São pessoas que estão indo contra o sistema que está instaurado, mas elas têm conhecimento de toda esta estrutura do BIS e não falam sobre isso. Por quê? Deixa essa pergunta no ar. E neste artigo nós vimos, como eu já falei atrás, que o Centro de Estudos para a América Latina do Centro David Rockefeller na Universidade de Harvard. E neste caso aqui eu fui buscar o primeiro exemplo, a Susana Cordeiro Guerra, que é a atual presidente do IBGE. Ela estudou dentro da Universidade de Harvard, dentro do Centro de Estudos para a América Latina do Centro David Rockefeller, e neste momento ela está integrada dentro da máquina da Corporação-Estado República Federativa do Brasil. E temos outros. Depois nós podemos ver que existe um padrão que começamos a ver, é que estas pessoas elas vão estudar fora, nestes centros de estudos para a América Latina, que existem diversos centros de estudos para a América Latina em diversas universidades do mundo, onde são enviados brasileiros, mexicanos, colombianos, argentinos, de todas as nações aqui da América do Sul, e depois essas pessoas voltam para dentro dos seus países e são integradas dentro da máquina, dentro das corporações de Estado. E uma coisa que vemos padrão é que antes dessas pessoas serem integradas, voltarem aos seus países, muitas vezes elas fazem estágios, por exemplo, dentro do FMI ou dentro do Banco Mundial, durante 1 ano, 2 anos. Então, quer dizer, elas são programadas dentro destas universidades, a Universidade de Harvard, no caso, dentro do Centro de Estudos para a América Latina do Centro David Rockefeller, depois para confirmar realmente para elas o sistema confirmar que elas realmente
são aliadas na construção de todo este sistema da criação de um governo mundial de controle tecnológico absoluto sobre cada pessoa, animal, produto, serviço. Elas são enviadas em estágios para dentro das principais instituições do mundo, como o FMI e o Banco Mundial, onde vão aprender detalhes mais profundos sobre o funcionamento internacional e nacional de submissão. Então, depois encontramos outros, como por exemplo Tabata Amaral de Pontes, que também estudou na Universidade de Harvard, dentro do Centro de Estudos para a América Latina do Centro David Rockefeller. Encontramos Eduardo Campos Queiroz, que atualmente é secretário da Articulação e Parcerias do Ministério da Cidadania. Patrícia Ellen Silva, secretária de Estado da Secretaria de Desenvolvimento Económico do Estado de São Paulo. Renan Ferreirinha Carneiro, deputado estadual pelo Partido Socialista Brasileiro. É financiado pelo bilionário George Paul Lehmann. Tomás Lopes Teixeira, ele é membro da Câmara de Comércio Brasil dos Estados Unidos. Ele foi coordenador do projeto de aproximação e produtividade programada brasileira do Banco Mundial e também oficial de investimento sénior dentro do Banco de Desenvolvimento Interamericano. Então nós podemos ver que existe toda uma estrutura aqui dentro do Brasil de pessoas que são programadas mentalmente lá fora para depois virem aqui para dentro dar continuidade a toda essa estrutura. Ora, nós estamos a olhar só para a Universidade de Harvard. Este moço que está aqui, que é o presidente da Harvard Alumni Club of Brazil, ele trabalhou dentro do Fundo Monetário Internacional, do FMI, ele veio fazer aqui uma palestra aqui no Brasil e diz assim, o presidente, né, ele ofereceu um raro panorama de quem são os ex-alunos da Universidade de Harvard, com ligações diretas com o Centro David Rockefeller, o Programa de Estudos para a América Latina, que vivem no Brasil. E os números incluem estrangeiros que tenham comunicado à Harvard a residência no país, ou seja, não só brasileiros, mas também alguns estrangeiros que estudaram lá fora, na Universidade de Harvard, e estão integrados dentro do sistema aqui dentro do Brasil. Então, no total, 1.768 pessoas, das quais 3% finalizaram cursos de graduação, 36% foram diplomadas em cursos de extensão de longa duração, mestrados ou doutorados, e 61% classificadas como membros associados. Então, o que nós vemos aqui é que São Paulo é a cidade brasileira com mais ex-alunos, com mais pessoas programadas mentalmente nesse sentido. Num total de 916 pessoas. Onde estão trabalhando estas 916 pessoas? O Rio de Janeiro aparece em segundo lugar, estão 378. Onde é que estão integradas estas 378 pessoas dentro do Rio de Janeiro? Brasil em terceiro com 62, Porto Alegre em quarto com 47. A maioria dos alunos, 79%, é de homens e tem entre 30 e 49 anos, 59,8%. E aqui diz, segundo os resultados, 62% dos alunos com residência no Brasil trabalham no setor privado, ou seja, em corporações e empresas. 42% ocupam o cargo de dono ou presidente e 14% estão no setor financeiro. Não nos é dada uma informação, ele não nos forneceu a informação de quantas pessoas estão integradas dentro da Corporação Estado República Federativa do Brasil. Mas nós, aqui por cima, nós já podemos ver com estas pessoas que existem diversas pessoas integradas dentro da máquina da Corporação Estado República Federativa do Brasil. E com isto nós seguimos, porque estávamos mostrando que as instituições financeiras que não seguem estes acordos internacionais, estes tratados, são simplesmente extintas. E isto é dito por Gustavo Franco, que era diretor dos Assuntos Internacionais, o qual também estudou na Universidade de Harvard. Nós vemos que a submissão da República Federativa do Brasil e, consequentemente, do Brasil, nação, e do Banco Central do Brasil, aos poderes financeiros internacionais, abordado em diversos artigos aqui no blog, abra os links deste artigo,
é resultado do casamento entre as elites corporativas banqueiras transnacionais e os traidores da pátria Brasil. Eu, quando menciono ali as elites corporativas banqueiras transnacionais, eu coloquei um link para um vídeo da professora Fátima Pinel, da Universidade Federal Fluminense, que é uma palestra que ela dá muito esclarecedora sobre as transnacionais. Neste caso aqui, isto foi durante o Fórum Alternativo Mundial da Água em Brasília. A professora Fátima Pinel é uma pessoa que tem muito conhecimento sobre a corrupção transnacional, já fez auditoria de corporações internacionais, ela é professora no UFF e é uma pessoa que tem estado sempre ao meu lado no desenvolvimento de todo este trabalho que eu tenho vindo a apresentar sobre o BIS e sobre paraísos fiscais e sobre toda esta estrutura do governo-Estado. É pena nós não estarmos mais perto fisicamente um do outro, porque senão teríamos já desenvolvido muito mais trabalho do que foi desenvolvido até agora. Eu sugiro vocês assistirem este vídeo, porque é muito esclarecedor, traz muita informação importante. E quando eu falo destes traidores da pátria Brasil, eu direciono para diversos artigos meus aqui no blog, onde podem ver estes estatutos, estes status, estas submissões que são feitas por traidores. Porque toda esta estrutura internacional, ela não consegue funcionar dentro dos países se não existirem mentes programadas, como nós vimos no exemplo da Universidade de Harvard, e muitos destas mentes programadas tornam-se traidores da sua própria nação. São os chamados entreguistas. Eles entregam as riquezas e as cadeiras de poder da sua nação a interesses internacionais, interesses alheios ao bem da nação Brasil. Então, seguindo o que é afirmado no decreto número 3.941, de 27 de setembro de 2001, buscámos a publicação original do Decreto Legislativo número 15, de 19 de março de 1997, o qual esclarece de imediato que o Governo do Brasil, ou seja, a Corporação Estado República Federativa do Brasil, e não a Nação Brasil, ao aderir ao Convênio Constitutivo, está dentro de Convenção de Haia, Carta Constitutiva, Estatutos, Protocolo de Bruxelas, Acordo de Sede. Então, cada uma destas coisas que está aqui, estes nomes, para nós entendermos quando o Brasil assina este convênio constitutivo, ele fica dentro destas coisas. Então, convém nós conhecermos o que são estas coisas. Ou seja, mais uma vez, se abre o leque de rede de informação, de pontos que devem ser conectados para nós entendermos toda esta rede. E é aqui que começa a complicar. E muita gente não tem cabeça para acompanhar isto tudo. Então, eu incentivo sempre no meu trabalho para nós treinarmos esse músculo mental, a receber mais informação, a pensarmos de formas diferentes, a fazermos mais um esforço, porque quanto mais de nós entender profundamente como está organizada toda esta estrutura administrativa de submissão, mais facilmente ela poderá ser desmontada. Não tem como ela ser desmontada sem uma profunda compreensão da mesma. Então nós podemos ver que a Convenção de Haia foi uma convenção a respeito do Banco de Compensações Internacionais em 20 de janeiro de 1930. A Carta Constitutiva é do Banco de Compensações Internacionais, do BIS, de 20 de janeiro de 1930 também. Os estatutos que nós estivemos já vendo aqui, foi, se não estou em erro, o último ou penúltimo artigo que nós fizemos, foi a análise profunda dos estatutos do BIS, também criado em 20 de janeiro de 1930, com emendas introduzidas até 14 de junho de 1993. O protocolo de Bruxelas, que diz respeito às imunidades do BIS, de 30 de julho de 1936, o protocolo de Bruxelas ele tem muito a ver com o status legal do BIS na Suíça. Também nós, já aqui no canal, nós fizemos
um destrinchamento cirúrgico do estatuto, do status legal do BIS na Suíça. E o que nós vemos é que essas pessoas andam como deuses na Terra, com as suas imunidades. E o acordo de sede, que é o acordo entre o Conselho Federal Suíço e o Banco de Compensações Internacionais, que visa definir a situação jurídica do banco na Suíça, que é o status legal do BIS na Suíça. O justo dentro de uma democracia seria cada cidadão expressar a sua vontade em relação à adesão do seu país a qualquer um destes tratados, convênios, acordos, etc. Mas as pessoas nelas não escolhem. Em qualquer país as pessoas não escolhem. E, por curiosidade, deixem-me ver quantas pessoas estão conseguindo acompanhar esta live. Neste momento estão 6 pessoas. Muitos parabéns, conseguirem aguentar tanta informação. Eu não sei como é que vocês conseguem ouvir a minha voz a despejar tanta informação, mas fico contente por isso. Por exemplo, Portugal. Portugal aderiu ao Tratado de Maastricht. Nada foi perguntado aos cidadãos portugueses. O Portugal deixou de ter o escudo, a moeda escudo, e passou a ter o euro. Adesão à região euro. Nada foi perguntado aos cidadãos. Portugal deixou de ter soberania nacional e passou a ser integrado dentro da União Europeia. Foi colocado o artigo 8º de Direitos Internacionais, artigo 8º ou 4º, agora não estou certo, na Constituição Portuguesa, que em pequenos 4 parágrafos clarifica sobre a submissão institucional de Portugal aos acordos e tratados internacionais. Nada é perguntado à população sobre os rumos que são dados às nações. Porém, o brasileiro e a maior parte dos cidadãos de maior parte das nações do mundo encontra as seguintes dificuldades. Primeiro, dificuldade de acesso a estes documentos. A maior parte destes documentos estão em língua inglesa. Isso é a primeira coisa. Em inglês, alemão, francês e outras línguas. Em português é muito difícil. Por exemplo, aqui no Brasil, a porcentagem de pessoas que falam inglês é mínima. Então, por isso, e essa é uma das grandes razões que eu estou trazendo esta informação toda, detalhadamente para português, para que mais e mais pessoas possam ter acesso a estas informações. Porque até muitas pessoas que estão estudando em universidades, tirando cursos dentro da área das finanças, de economia e de outras áreas, o inglês delas é muito restrito. Então, a tradução que eu estou fazendo destes documentos, com a ajuda do Google Tradutor, porque não dá para estar a escrever tudo. O que eu faço é, eu pego, por exemplo, um parágrafo inteiro, jogo no Google Tradutor e vou lendo em inglês e português, e onde tiver erros de tradução, eu corrijo. E tem muitos erros de tradução direta no Google. O Google não é completamente confiável, mas para este tipo de documentos assim, dessa forma que eu faço, ele, no final fica um trabalho bem legal. Porque eu vou corrigindo onde tem os erros de tradução e consigo fazer traduções um pouquinho mais aceleradas, né? Então existe no brasileiro uma dificuldade de acesso a estes documentos graças ao estilo de vida também de produtor-consumidor dos produtos e dos serviços das corporações. A maior parte dos brasileiros não sabe sequer que estes documentos existem. Essa é assim, a maior parte das pessoas não sabem sequer que o BIS existe. Quanto mais estes acordos. As pessoas não têm conhecimento de onde elas moram. As pessoas não têm conhecimento de como funciona o sistema onde elas vivem. As pessoas acordam de manhã e entram naquele automático, o despertador, vão trabalhar, fazem aquilo que têm a fazer nos seus trabalhos e voltam para casa no outro dia, no mesmo dia, no final, e tomara elas terem cabeça para ir fazer o jantar. E muitas vezes cuidar de filhos e tudo, não é? Como é que elas vão conseguir ter tempo para estudar estas coisas? Não tem. Tem que haver alguém doido, assim como eu, que comece... Estou aqui colocando aqui um chazinho, porque a garganta começa a ficar seca. E as pessoas não têm cabeça para fazer isso.
E nós precisamos começar a conquistar tempo, disponibilidade da vida, mudar o estilo de vida. E isso é uma das coisas mais importantes que devem ser feitas. E que o sistema não quer. O sistema não quer que as pessoas tenham tempo nem energia para poder entender como é que o sistema funciona. Um dos principais objetivos do sistema é tirar tempo e energia às pessoas, sugar o máximo possível das pessoas. Elas apenas são produtores e consumidores dos bens e serviços das corporações. Mas mesmo quando a pessoa sabe, a maior parte dos brasileiros não tem tempo para ler estes documentos. E quando surge algum tempo disponível para os ler, a maior parte dos brasileiros já está energeticamente esgotado para o fazer. E prefere ir fazer alguma coisa para distrair a mente, sair, ver um filme, alguma coisa. Este aqui são o primeiro das grandes dificuldades. Inexistência de condições educacionais é o segundo ponto. Tanto no sistema educacional público como no privado. Já que ambos objetivam a criação de produtores e consumidores dos produtos e dos serviços das corporações que proporcionem aos alunos o interesse, a valorização e o entendimento dos complexos textos que compõem cada um destes documentos. Não tem como as pessoas trabalharem para exigir a saída do Brasil destes tratados e destes acordos se elas não sabem nem o que é que está escrito nestes tratados. Como é que elas vão contra-argumentar contra os acordos se elas não sabem nem o que é que lá está escrito? Elas não conseguem nem entender. A maior parte das pessoas, quando se começarem a ler, elas não conseguem nem entender. E eu acho interessante como é que tem pessoas que conseguem ver os meus vídeos. Eu acho interessante como é que há pessoas que conseguem ter resistência mental suficiente para conseguir acompanhar os meus vídeos. Porque eu gosto de ver vídeos assim, para aprender. A maior parte das pessoas não consegue fazer isso. Elas cansam-se, a cabeça delas começa a dar um nó. Elas começam a perder a concentração, começam a ficar assim meio zonzas. E não... Porquê? Porque desde crianças, as condições educacionais onde elas estiveram sujeitas, e muitas vezes condições sociais, de alimentação, fez com que elas hoje sejam adultos que não têm um poder mental de concentração e de processamento de muita informação e de complexa informação. Logo, mais um ponto que coloca estes assuntos, todas estas complexidades administrativas, estruturais e documentais, longe da população brasileira. Inexistência de mecanismos democráticos. Não existem mecanismos democráticos que possibilitem a participação do cidadão na assinatura ou na reformulação destes documentos, destes tratados, destes acordos. As pessoas não participam disso. Isto são coisas que são feitas à margem da vontade pública. E são estes documentos que moldam, né, os modelos sociais e económicos da nação. O brasileiro está sujeito a isto aqui, ó, esta imagem. Esta imagem está aqui, e aqui abri tudo. Não sei porque aqui ainda não tinha aberto. Isto aqui são as filas do cidadão fornecendo as biometrias para o Estado. Aí. Eu vou fazer um artigo especificamente sobre isto. Porque a lei que obriga o fornecimento das biometrias, ela é inconstitucional. Porque a Constituição, ela defende o direito, ou melhor, a Constituição, ela defende a inviolabilidade da propriedade privada e da intimidade. As biometrias são essas duas coisas. As nossas impressões digitais, os olhos, a nossa voz, o nosso rosto, são propriedade privada e intimidade. O Estado não pode criar leis dentro desta Constituição, não pode criar leis que obriguem as pessoas a fornecer biometrias. Mas por que as pessoas então vão fazer isto? Elas ficam ali horas, reparem nesta fila, nesta imagem é impressionante. Quantas horas estas pessoas ficam ali? Uma falta de respeito completo para com elas. O próprio sistema faz as pessoas agirem como gado. E as pessoas agem assim, porque elas estão programadas para agir.
Mas por que é que elas agem assim? Porque elas não têm entendimento suficiente devido a estas razões apresentadas aqui em cima para entender que é ilegal a obrigação do fornecimento de biometrias. É ilegal. Eu ainda vou fazer um artigo sobre isso. Mas isto não é por acaso que as pessoas ficam com estas limitações educacionais, estas limitações mentais de percepção da realidade. Eu estou fazendo um encontro às quintas-feiras, à noite, que neste momento só está participando uma pessoa, que é o Diego, e nós temos vindo a desenvolver pesquisas, os dois. Se alguém quiser participar desses grupos, desses encontros de pesquisa, é bem-vindo. E nós temos vindo às quintas-feiras a desenvolver linhas de pesquisa baseadas na educação, que é uma linha com a qual eu não tenho entrado muito. Mas já deu frutos, porque eu já criei um artigo sobre o financiamento do Banco Mundial a instituições de educação privada aqui no Brasil. E nós descobrimos coisas assim, inesperadas e incríveis, como, por exemplo, tem uma instituição aqui no Brasil, que é a Estácio, que em 2016 recebeu 400 milhões de reais do Banco Mundial. E não são empréstimos, não, são financiamentos. São investimentos, como o Banco Mundial chama. Então, se existe um investimento, é porque está à espera de um retorno financeiro. E nós, ainda ontem, tivemos mergulhados a estudar toda essa estrutura administrativa e corporativa do sistema educacional privado aqui no Brasil e no mundo, e é qualquer coisa assim impressionante. Nós estamos a preparar um artigo que vamos trazer que mostra que estão limitando cada vez mais o acesso à educação. E que o futuro vai ser, o acesso à educação vai ser só para as pessoas que tiverem condições de pagar. Quem não tiver condições de pagar vai ficar a dever horrores a bancos e instituições financeiras para poder participar do sistema privado de educação, e todo esse sistema de educação privada vai ser direcionado a programar mentalmente as pessoas a serem produtores, porque todo o tema que nós estamos nos deparando dentro de convenções e fóruns internacionais sobre educação são direcionados para o trabalho, para a produção, mais nada. São unicamente direcionados para o trabalho. Existem umas vozes que surgem lá no meio querendo falar sobre o ser humano, mas o ser humano está de fora. Né? O ser humano é simplesmente a carne para canhão. Né? Nós vamos ver isso ao detalhe. Então, por isso é que chega esta situação que nós estamos a ver aqui. A submissão completa do povo brasileiro à Corporação-Estado, República Federativa do Brasil, cuja a soberania nacional não tem soberania nacional devido aos acordos internacionais, e a supremacia dentro do Brasil é do Banco Central do Brasil, que por sua vez é acionista do BIS, subjugado a acordos internacionais do BIS. Então nós temos, literalmente, é o BIS que está controlando as nações no mundo institucionalmente, com os seus tentáculos. São esses tentáculos que nós precisamos entender, essa estrutura administrativa toda, essa complexidade. Não tem como fazer um estudo destes fácil. Não tem como. Eu podia pegar, construir diagramas e dizer, olha, tá que é isto aqui com aquilo, mas aí fica muito detalhezinho para falar e nós precisamos falar isso. E eu estou fazer destes vídeos, trazendo estas informações para quem quer realmente saber. Quem tiver ginástica, resistência mental para acompanhar isto tudo. Então, no artigo 2 do decreto, deste decreto que nós temos vindo aqui a estudar, né, lembrando que é o decreto número 3.941, 27 de setembro de 2001, que é o convênio constitutivo que coloca o Brasil dentro do BIS, ou seja, como acionista do BIS, é declarado que são sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido convênio, assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do artigo 49, inciso 1 da Constituição, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao património nacional.
Aí eu questiono, quantos brasileiros sabem que aqueles que por si são eleitos, ou seja, os políticos, estão aprovando, porque quando foi que desaprovaram? Não é? Quantos eleitores estão sabendo que aqueles que eles supostamente elegeram estão aprovando profundas reformulações do modelo económico brasileiro? Reformulações estas oriundas de determinações internacionais que tocam também profundamente na vida de cada cidadão. Quantos cidadãos realmente têm consciência da origem de tudo isto? Quantos brasileiros já ouviram falar de qualquer tipo de votação no Senado em relação ao convênio que o Brasil fez com o Banco Privado de BIS? Quantos brasileiros é que já ouviram falar de qualquer tipo de votação no Senado em relação a qualquer acordo internacional com o BIS, com o FMI, com o Banco Mundial, com o G10, com os comitês constituintes do BIS? Quantos? Quantos brasileiros sequer têm conhecimento deste convênio? Por que os brasileiros não participam de decisões tão marcantes para a reformulação dos modelos económicos nacionais e direcionamento das políticas internas e externas também? Nós sabemos porque é que eles não participam, não é? Porque as pessoas não podem ter conhecimento de como é que está formada esta estrutura administrativa de controle. Porque os brasileiros não são educados para entender a complexidade deste tipo de convênios e acordos que determinam os modelos económicos nacionais de forma a poderem participar democraticamente com o seu voto, aprovando ou desaprovando tais medidas. Eu estou questionando porque é que as pessoas não recebem uma educação que as capacite para poderem participar na aprovação ou desaprovação destes acordos, destes contratos. Porque é que as pessoas não são educadas nesse sentido? Do que é que os governadores têm medo? Têm medo de perder as cadeiras de poder. Têm medo de perder as grandes riquezas que têm acesso. É isso que eles têm medo. A quem não interessa que os brasileiros não entendam a complexidade dos convênios e dos acordos que moldam os modelos económicos nacionais? Quem é que está ganhando com tais modelos e com a ignorância do povo em relação a estes assuntos? Quem são essas pessoas, se não os traidores da pátria? Então nós vimos, né? Ali era referido a 1997. Nós vimos, lembrando aqui este artigo, a República Federativa do Brasil é uma empresa-governo que controla a nação Brasil, a qual está registrada na Comissão de Títulos e Câmbios SEC dos Estados Unidos e você brasileira propriedade privada dela. Eu sugiro, porque já foi feito um vídeo sobre este artigo, eu sugiro a ver o vídeo e a ler este artigo, abrir estes links para poder conhecer documentos oficiais sobre estas informações tão importantes e profundas para o Brasil. Em 1998, nós vimos ali em 1997, em 1998 o Banco Central cria uma dívida, ou seja, logo no ano seguinte àquele convênio constitutivo, onde o Banco do Brasil passa a ser acionista do BIS, logo a seguir, no ano seguinte, o Banco Central do Brasil cria uma dívida de 53,12 bilhões de reais com 19 bancos centrais, através do BIS, o Banco Central dos Bancos Centrais. Ou seja, o Banco Central do Brasil recebe este montante de 53 bilhões de reais de 19 bancos centrais. O Banco do Brasil colocou-se logo em dívida com 19 bancos centrais através do BIS. Um ano após aprofundar ainda mais a submissão da Corporação-Estado da República Federativa do Brasil e do Banco Central do Brasil ao Banco Privado BIS, o Banco Central dos Bancos Centrais, através do decreto número 3.941, de 27 de setembro de 2001, que foi o que nós estivemos vendo atrás, assinado por Fernando Henrique Cardoso e por Celso Laferre, o Banco Central do Brasil contrai uma dívida de 13,28 bilhões de dólares, que equivale a 53,12 bilhões de reais, com 19 bancos centrais, através do BIS, como podemos constatar nos seguintes comunicados de imprensa do Banco Privado BIS. Está aqui dizendo uma assistência financeira multilateral ao Banco Central do Brasil, de 10 de dezembro de 1998. E o texto depois está aqui
apresentando os valores que são feitos, quais foram os bancos centrais ao qual o Brasil ficou devendo. São 19 bancos centrais, que é o Banco Nacional da Bélgica, o Banco do Canadá, o Banco Nacional da Dinamarca, o Banco Central da Alemanha, o Banco de Inglaterra, o Banco da Espanha, que Suman Panki, o Banco da Finlândia, o Banco da França, o Banco da Grécia, o Banco Central da Irlanda, o Banco da Itália, Banco Central de Luxemburgo, o Banco Nacional de... agora não me lembro qual é que é este país aqui, o Banco Nacional da Holanda, o Banco de Portugal, o Banco da Suíça, o Banco da Suécia, a Reserva Federal de Nova Iorque, com representante do Departamento do Tesouro e o Banco de Norges. Ou seja, não foram só bancos de países. Né? Teve instituições que não são instituições de países, digamos assim, bancos centrais. Tem aqui um link, se quiserem ver isso. Então, no âmbito do Programa de Apoio Financeiro Internacional para o Brasil, o Banco para Assentamentos Internacionais coordena uma linha de crédito, traduzido de Credit Facility, de até 13,28 bilhões, a favor do Banco Central do Brasil, com o apoio dos 19 bancos centrais participantes, e está aqui a lista deles todos. Aquele ali era o Banco da Áustria, que eu não estava conseguindo traduzir. Esta linha de crédito tem um período de saque de um ano, foi oferecido ao Banco Central do Brasil, juntamente com uma linha paralela de 1,25 bilhões de dólares, cerca de 5 bilhões de reais, concedido pelas autoridades monetárias japonesas. Com a aprovação do Senado brasileiro, quem é que sabe que isto foi a votação no Senado brasileiro? Essas linhas de crédito podem entrar em vigor e permitir que o Banco Central do Brasil solicite um primeiro sorteio de até 4,18 bilhões de dólares, equivalente a 16,72 bilhões de reais, considerando $1 igual a 4 reais no BIS, juntamente com um sorteio correspondente no Japão. Os saques de ambas as linhas de crédito estão vinculadas a desembolsos sob uma linha de crédito da reserva suplementar fornecida ao Brasil pelo Fundo Monetário Internacional. Pode ser vista aqui. E nós seguimos, surgem algumas questões sobre isso, saltando alguns detalhes ali, considerando que a nação Brasil, indevidamente apropriada pela Corporação Estado da República Federativa do Brasil, é certamente o país mais rico do mundo em minérios, água e energia. Perguntamos, qual a necessidade que a República Federativa do Brasil teve de fazer tal empréstimo? Porque o Brasil é o país mais rico do mundo. Para que é que ele está fazendo empréstimos? No que é que foi investido esses empréstimos? E considerando os juros desses empréstimos, quanto é que ficou devendo a República Federativa do Brasil? Quanto é que já foi pago e como é que foi ou está sendo pago? E por que a República Federativa do Brasil continuou, desde 2002 até o presente ano, 2019, emitindo títulos de dívida na Comissão de Títulos e Câmbios, que já chegam a quase 260 milhões, que é o que nós tivemos vendo aqui, neste artigo, que também já foi feito vídeo sobre isto. Por que o Brasil está criando essas dívidas todas se o Brasil é o país mais rico do mundo? Nós vimos aqui que foram emitidos estes títulos de dívida na Comissão de Títulos e Câmbios dos Estados Unidos. Eu fiz gráficos sobre a quantidade de emissões de títulos de dívida por ano. Vimos que a maior emissão de títulos foi em 2005, mas que eles são emitidos até 2019. E o valor disto tudo que está aqui dá 260 bilhões de reais. Aqui é o valor. O maior valor foi em 2005 também, equiparado com a maior quantidade de emissões de títulos de dívida. Então nós vemos que o maior período de emissões de títulos de dívida foi entre 2013 e 2007. Mas vemos que esses títulos de dívida continuam sendo emitidos até aos dias de hoje. Por que é que eles estão sendo emitidos? E os prazos de pagamento que foram emitidos aqui em 2019 vão até 2050. Ou seja, são dívidas que o Brasil criou e que vai estar a pagar juros que podem ser pagos até 2050. Juros que chegam a ser de 10% ao ano. Não é brincadeira, não. O que está a acontecer aqui. E nós vemos que tem sido em todos os regimes. Nós vimos lá atrás, aqui,
não é? Que em 1998 é criada logo esta dívida, não é? Emprestada ao Banco Central, mas aqui, já depois, a partir de 2002, até hoje, mais de 260 bilhões. Né? Que eu aqui era 247, mas depois depois de eu ter feito este artigo, passado poucos dias, isso foi muito interessante, porque isto foi criado no dia 5 de novembro e no dia 3 de novembro, aliás, com 247 bilhões em títulos de dívida, e no dia 5 de novembro foi lançada mais uma emissão de títulos de dívida. E então no dia 9 eu fiz uma atualização para colocando em 260 bilhões. Mas aí, como eu mostro aqui, nós, ao juntarmos isto tudo, né, estes 53 bilhões de reais, juntando com os 260, dá mais de 313 bilhões de reais criados em dívida através do Banco Central, com juros que vão até 10% ao ano. Nós estamos a falar aqui de 1/3 de trilhão de reais em dívida contraída pela República Federativa do Brasil em 21 anos. Isto no país mais rico do mundo em água e minérios. Porquê? E porquê que não estão falando sobre isto? Não é? A Auditoria Cidadã da Dívida, com a Lúcia Fattorelli, ela já falou algumas vezes sobre esta emissão de títulos de dívida. Nós fizemos a atualização aqui. E pronto, foi um despejado de informação muito grande aqui, para nós podermos entender como desconstruir isto. Eu volto a repetir, precisamos entender 4 pontos essenciais. Como é que se pode recuperar a soberania nacional? Entender que são corporações-Estado que estão dominando as nações. É a Corporação-Estado República Federativa do Brasil que está dominando a nação Brasil. E entender que o sistema financeiro internacional, centralizado no Banco Privado BIS, o Banco Central dos Bancos Centrais, esse sistema financeiro internacional busca conquistar a supremacia dos bancos centrais dentro das nações sobre a soberania nacional. Os bancos centrais são o tentáculo do BIS dentro dos países. O BIS tem vários tentáculos. Tem o Banco Mundial, tem o FMI, G10, tem os comitês, como nós vimos lá atrás, e isso são organismos internacionais. Dentro dos países, os tentáculos do BIS são os bancos centrais. Então, o que se busca dentro dos países é a supremacia dos bancos centrais sobre a soberania das nações. Isto usando a Corporação-Estado República Federativa do Brasil para criar leis que deem a independência e a liberdade de movimento ao Banco Central. O outro ponto que é preciso entender para reconquistar ou conquistar a soberania nacional brasileira é entender que o Brasil vive submisso a tratados internacionais e acordos internacionais dos quais a população brasileira não sabe sequer que existe. A maior parte da população brasileira não tem entendimento para entender o que está escrito nesses tratados. A maior parte da população brasileira não tem entendimento sobre como está estruturada toda esta administração de submissão aos poderes internacionais e, verdadeiramente, a maior parte da população nem quer saber. A verdade é essa. A maior parte da população nem sequer quer saber como é que isto está constituído. E outro ponto que é preciso entender para a recuperação da soberania nacional é que existe um exército de pessoas sendo mentalmente programadas em instituições internacionais, como a Universidade de Harvard, que posteriormente são recolocadas dentro da máquina Corporação-Estado, República Federativa do Brasil, dentro de corporações, dentro do Brasil, dentro de instituições financeiras e que já estão mentalmente programadas para fortalecer todo este mecanismo que cria um governo mundial.
A minha questão é por que que isto não é mais falado? Né? Porque existem muitas pessoas que sabem disto. Existem pessoas que estão trazendo, apontando os problemas financeiros da estrutura atual e antiga do Brasil e que sabe da centralização do poder no BIS, desta submissão a estes tratados, estes acordos todos, e não fala nada. Porquê que não falam? Então, meus amigos, há quanto tempo é que eu estou aqui? Não faço ideia. Espero que tenha sido produtivo para vocês, tenham retirado algumas informações importantes, que vos tenha dado bases para vocês poderem estudar e desenvolver pesquisa. E vamos nos encontrando por aqui. Então, um abraço e muita luz para todos!